tá faltando alguma coisa. Era isso. Agora foi. Então, ontem a gente estava falando sobre os grupos da tabela periódica. Aí, antes de eu continuar falando dos grupos, eu só gostaria de saber, na verdade, se todo mundo conseguiu entender aquela questão de... Ah, o Gabrielzinho está entrando agora. Aquela questão que eu falei, por exemplo, todo mundo entendeu sobre os períodos, né? Período, então, é as linhas, certo? São as linhas que estão lá na horizontal, beleza. E aí, essas linhas, né, esse período, então, dependendo de onde o período vai estar, eu sei quantas camadas vai ter na distribuição eletrônica dele. Se ele está na segunda camada, ele vai ter a primeira e a segunda... Oh, desculpa, falei errado. Desculpa, rebobina. Se ele está no segundo período, ele vai ter duas camadas na distribuição eletrônica, camada K e L, né? Professor, só para lembrar, esses períodos são os quadradinhos, os verdes, o verde, o laranja, o roxo. O período é isso aqui, quer ver? Ó, peraí, o Renan, ó. Murilo, pera um pouquinho. O período é isso aqui, ó. Calma aí que eu tô mudando o slide. O que tá na horizontal, ou seja, linhas, é período. Então, por exemplo, o período 1 é todo mundo que tá na linha 1. Tudo bem que só tem hidrogênio e hélio, mas é todo mundo que tá na linha 1. O período 2 é todo mundo que tá na linha 2. Período 3 e assim sucessivamente. Entendi. Então, período corresponde às linhas da tabela periódica. A gente tem 7 períodos. Esse puxadinho aqui de baixo, que é os lantanoides e os actinoides, ou lantanídeos ou actinídeos, eles fazem parte do sexto e do sétimo período, respectivamente. Então, eles estão aqui, como eu já expliquei isso várias vezes, como está esse puxadinho para baixo, mas eles ainda assim fazem parte do sexto e sétimo período, né? Os lantanoides do sexto e os actinoides do sétimo. Todo mundo que está na linha é só para dividir mesmo, para ficar bonitinho, ou tem alguma explicação desse período? Esse o quê? O período? Assim, para que serve, assim? Não é para ficar bonitinho, ó. Pensa. Quando a proposta da criação, né, de uma tabela periódica era para organizar os elementos, certo? Então, não é só para organizar, por exemplo, vou jogar qualquer elemento aqui só porque cada um precisa ficar no lugar. Não. Eles estão organizados de acordo, e isso a gente já tinha comentado também, que eles estão organizados de acordo com as semelhanças que eles apresentam. Então, esses elementos possuem propriedades semelhantes, propriedades químicas semelhantes, por isso que eles estão agrupados em grupos ou períodos, por exemplo. No caso que junta todo mundo no mesmo período, é o fato deles terem a mesma quantidade de camadas na distribuição eletrônica. É isso. Agora, os grupos, que aí sim é a parte vertical, são as colunas, a gente tem 18, então a gente tem 7 períodos, que são as 7 linhas, e 18 colunas, certo? Essas 18 colunas aí são os grupos, e aí esses grupos estão, como o nome já diz, né, estão juntos, estão agrupados, porque esses elementos possuem características, propriedades semelhantes. Então, é mais do que só para ficar... Eles estão organizados, mas tem um fundo nessa organização. Não foram colocados ali aleatoriamente. Sim. E aí, esses grupos que a gente está falando, que eu comecei a falar ontem, por exemplo, no primeiro grupo lá, que tem o grupo 1, que é o grupo dos metais alcalinos. Sim. Então, essa é uma característica desse grupo. Então, são todos metais, né? É óbvio que quando esses nomes de grupos foram dados, não estavam todos os elementos descobertos ainda. Então, eles deram os nomes e agruparam eles de acordo com o que já tinha de conhecimento na época. Certo? Por isso que a tabela, ela não é fixa. Ela pode passar por mudanças, conforme as pessoas vão... conforme eles vão descobrindo os elementos. Exatamente. Ou, sei lá, descobrir que, na verdade, o elemento, sei lá, um elemento X lá, ele não está no lugar certo porque ele não é sei lá,
ele não tem o tanto de elétrons que a gente pensou que ele tivesse. Ele tem mais, ou ele tem menos. Então, ele vai ter que mudar de lugar. E aí vai. Não é essa tabela periódica, ela não é fixa. elemento Ela pode novo, né? mudar. E às vezes Oi, Murilo? acha elementos novos. Então, Sim, também tem a questão de elementos que são novos, elementos que têm o nome substituído. No encarte de vocês da tabela periódica, por exemplo, os elementos 300, ó, os elementos 113 e os 115, por exemplo, tinham outros nomes. E agora o nome deles mudaram. A sigla deles, o símbolo deles, desculpa, mudou. Isso acontece. E se vocês forem parar para pensar, o encarte de vocês é que não tem a data aqui de quando isso foi publicado. Mas não é tão antigo assim. Não tem a data, mas não é antigo. Então as coisas mudam. Nossa, professor, mas é muito confusa a tabela, velho. Sabe por que é confuso, gente? Ó, é uma tabela. Tem 118 elementos. Você não precisa decorar todos os elementos, óbvio. O que você precisa saber? Que esses elementos estão agrupados de acordo com as suas características que são semelhantes. E aí, eu pensando em agrupamento de elementos, eu tenho que pensar nas colunas, porque esses são os grupos que eu tenho. são 18 Aí, colunas. São 18 grupos. colunas. Só que não são. Aí é que tá. São 18 colunas, mas não são 18 grupos. Por quê? Eu falei um pouquinho, eu acho, disso ontem. Caraca, eu esqueci. O que acontece é, a gente não tem dessas 18 colunas, certo? A gente não tem os elementos que são representativos e os elementos que são de transição. Os elementos de transição são quem? Os azulzinhos? Os azuisinhos, esses que estão aí embaixo, nessa parte mais baixa, né? Vamos dizer assim, não é isso? Uhum. Então, esse bloco aí todo são elementos de. Aqui eu tô sem o livro, peraí, deixa eu pegar o livro. Tô olhando em outra tabela. Aí vocês falam a cor. Mas tem dois tipos de transição, né, professora? Exatamente. Transição Então, é só externa e pensar. transição interna. Isso. Então, eu tenho 18 colunas, mas nem todas essas colunas são grupos, porque dentro dessas 18 colunas, eu tenho da coluna 3 à coluna 12, eu tenho elementos de transição, então eles não fazem parte de um grupo específico, justamente porque eles são elementos de transição. Uma coisa que é transição não é definitivo, o nome já diz. Tudo bem? Então, eles não respeitam as regras, por exemplo, eles não seguem as regras dos grupos, mas eles seguem as regras dos períodos, tá? Professor, então o azul e o marrom, eles são de transição, né? Isso, aí os de transição interna, os de transição externa são esses azuisinhos aí. Aí, como esses marronzinhos, eles estão dentro de um grupo que já estava em transição, eles são um elemento de transição interna, porque eles são a transição dentro da transição, entendeu? Ah, entendi. Professora, Oi. uma dúvida é por que quando foram montar a tabela, não pegaram a primeira linha horizontal e a segunda linha horizontal e colocaram tudo na terceira linha horizontal que caberia? Peraí, não pegaram a primeira linha e colocaram a primeira primeira linha e a segunda e colocaram na terceira, isso? Para ficar igualar tudo isso. Então, porque os elementos eles são colocados de acordo com as características dele. Porque por mais que a gente, que tenha sido algum ser humano que propôs essa tabela, os elementos eles têm as características dele, independente da gente. Se você reparar, por exemplo, olha os elementos que estão na primeira e na segunda linha que você está falando, tipo assim, junta tudo e coloca numa linha só. Os elementos que estão na primeira linha, eles só têm um elétron para distribuir. Assim, aliás, não tem um elétron só, mas ele só tem uma camada. O hélio tem 2 elétrons, o hidrogênio tem 1 elétron. Os elementos da linha 2, o lítio, por exemplo, tem 3 elétrons, então são 2 camadas. Os elementos da linha 3, eles têm 3 camadas. Então, eles têm características diferentes. Não dá para colocar todo mundo junto, entendeu? Então, é mais do que uma questão de só organizar tudo para ficar compacto. Professora, é respeitar as características dos elementos também. Eu percebi que na primeira linha e na segunda linha é tipo sequência, porque o hidrogênio é 1, o hélio é 2, aí o
Todos O são lítio é sequências. 3. A tabela periódica inteira é uma sequência. O primeiro elemento é o hidrogênio 1, lá na ponta. E se você olhar o último elemento lá embaixo, é 118, está na ordem crescente. Isso a gente também já tinha falado. Os elementos estão organizados na ordem crescente. Então, é 1, 2, na linha 1, aí na linha 3, na linha 2, 3, 4, 5, 6. Está seguindo a ordem. Se você for ver, está seguindo. Ó. Não tem número pulado. É um certinho depois do outro. É a ordem Professora, crescente mesmo. Professora, Oi. tem como, tipo, um elemento aqui da tabela periódica misturado com alguma outra coisa da vacina para o coronavírus? Então, ó, a gente precisa lembrar que os elementos da tabela periódica, eles compõem absolutamente tudo que existe no planeta Terra. Então, a seringa que você dá vacinas é feita de elementos da tabela periódica já, entendeu? Tipo, Então, praticamente tudo usa a tabela. não é que tudo da tabela, gente. A tabela, esses elementos químicos, gente, eles são a fonte de toda a matéria que existe no planeta. Então, tudo que existe é formado da tabela, entendeu? É formado por esses elementos. Ô, professor, Então, agora me fala uma coisa, uma dúvida. Então, por exemplo, eu junto um elemento com outro, tem uma coisa. Eu junto o outro com outro, tem uma coisa. Só que a diferença, que a questão não é diferença, né? Falei errado. A questão é que as coisas que a gente conhece, né, as matérias, por exemplo, um livro, uma cadeira, uma mesa, é a junção de diferentes tipos de elementos juntos. O ar que a gente respira, por exemplo, já não é um elemento, não é uma matéria pura, né, de uma coisa só, porque eu estou respirando oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, hélio, metano, estou respirando um monte de coisa. Já é uma junção, entendeu? As coisas estão Sim. tudo é feito de elementos, tudo é feito de átomos, né? Então, São átomos, na verdade. professora, então, para eles estão tentando fazer uma vacina para o coronavírus, então eles estão usando a tabela? Não. Para fazer vacina, gente, é outra coisa. A vacina é feita, a vacina viral, né? Ela é feita, não a vacina viral, a vacina, ponto. Ela é feita com o próprio vírus. Então, por exemplo, uma vacina da gripe, vamos supor. Eu pego o vírus da gripe, aí eu inativo ele, então eu deixo ele meio que inofensivo, e aí eu faço uma vacina com esse vírus. Então a vacina é injetar o vírus dentro do corpo da pessoa, só que ele está inativo, então ele não vai causar a gripe na pessoa, entendeu? Atenuado, né, professora? Hã? Atenuado, né? Isso, muito bem, Ana, parabéns. É atenuado mesmo essa palavra. Eu quis usar um vocabulário. Eu vi no canal do Richard. Richard Rasmussen? Positivo. Não gosto desse cara. Mas enfim, da hora. ele falou. Professora, vai pro dele. YouTube. Lembre-se que vai pro YouTube. Não gosto dele, mas ele fala algumas, né? Enfim, ele não tá falando bobeira nesse caso. Aí daqui a pouco tá entra no coisa canal. séria. Tá caçando jacaré daqui a pouco. Não, tô fora, Deus me livre. Eu entro no canal do Richard. É só pra falar, esses caras aí que ficam falando de mim, deu novo ideal? Claro que não. Nem sabe quem sou eu. Bom. professora, Estão de brincadeira, vai falar. Estão de brincadeira. Oi, ficam Gabriel. falando mal de mim. por que a maioria dos elementos da tabela periódica termina com o nome deles? É quase todos que terminam com O. Mas por quê? É mesmo. Sei lá. Não, aí não tem como eu mesmo. saber, porque as pessoas que deram o nome quiseram dar, mas é verdade. É quase todos mesmo, né? São poucos os que não terminam. Fósforo, enxofre. Achei tem, um não. que não termina com O, enxofre. Não, tem enxofre, tem níquel, tem manganês, mas a maioria realmente termina com O. Não sei te responder essa, Gabriel. Acho que é. Doido, Também velho. tem bastante a ver com que esses nomes são vários deles, né? São homenagem às pessoas que descobriram, né? E o fato do elemento químico é uma palavra masculina, né? A Então palavra eles dão elemento é muito O, né? masculina. Então, acho que O é eles colocam o masculino. elemento, o elemento, sei lá, argônio, entendeu? Porque elemento já é uma palavra masculina, deve ser por isso.
Não Já sei. pensou, professora? Você tá sei. numa tabela, aí você vê um nome assim, eu coloquei. Aí alguém daqui estudou com você, achou Um elemento. um elemento novo. Aí tá assim, sei lá, Brexconto. Nossa. Brexconto, o nome. Já pensou, cara? Aqui, ó, Ai, meu. Brexconto. Aí Mas, a professora, como você iria reagir? Murilo, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar para a matéria. Ó, a gente já saiu tudo. Vamos voltar que Eu eu nem falei terminei, muita eu nem merda. terminei a pergunta do Renan, que era do vírus, do Renan não, do Nicolas, né, do vírus. E nem terminei a pergunta do Gabriel. O negócio do vírus é, a gente coloca o vírus lá que é inativado no corpo da pessoa, a pessoa reconhece esse vírus e cria anticorpos para ela. Então, a próxima vez que esse vírus entrar no corpo dela, o corpo já vai reconhecer e aí já vai atacar, não vai dar tempo dessa doença se Sai manifestar. daqui! E a questão além disso, de elementos ser uma palavra masculina, a gente tem que lembrar que esses elementos, eles estão traduzidos para o português, né? Os elementos químicos, o nome deles é em latim. Então, provavelmente não são todos que terminam com O. Acho que ficou com O quando a gente traduz para a língua portuguesa, entendeu? Sei. Eu não sei todos esses nomes em latim, mas eu imagino que nem todos eles terminam com O. Acho que na hora que traduziu, ficou em latim, ficou com O no final. Bom, continuando. Tô abrindo o chat, tá? Não sei quem falou lá, mas tô abrindo, tá? Tem que esperar a boa vontade do meu PC. Beleza, gente. Até aqui tudo bem? Então, Sim, tudo de bom. quantidade de camadas que tem no elemento. O grupo, então, tirando os grupos dos elementos de transição, então os grupos que são de elementos representativos, que é o 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, são os elementos representativos. Aonde eles estão posicionados, né, o número do grupo deles vai falar para mim quantos elementos que tem, ou quantos elétrons tem na última camada. Então, por exemplo, se um elemento tá, eu não sei que elemento tá, vou falar aqui da minha cabeça agora. Se eu sei que um elemento tá no quinto período e no grupo 14, se ele tá no quinto período, eu não sei que elemento é, mas se eu sei que se ele tá no quinto período, eu sei que ele tem 5 camadas. E se ele está no grupo 14, eu sei que na última camada dele vai ter 4 elétrons. Aí é só a gente olhar lá agora, conferir quem é. É o estanho. Ele tem 5 camadas. Tenho. E a última camada dele tem 4 elétrons. Certo? Aí, aqui, ó, eu coloquei assim. Quando a gente... Isso pensando, né, lá na distribuição eletrônica, né? Então, eu falei ontem dos metais alcalinos, falei dos metais alcalinos terrosos. O grupo do boro, a galera não foi muito criativa, chamou de grupo do boro mesmo, só porque boro era o primeiro elemento que estava lá, era o primeiro elemento da coluna. Aí, esse é o grupo 13, tá? A gente pulou. Então, do 3 até o 12 não entra nessa regra. Aí o grupo 14 é o grupo do nitrogênio, também porque ele é o primeiro elemento da coluna. E aí todo mundo que está nesse grupo vai terminar com 4 elétrons na última camada. O grupo do nitrogênio, todo mundo vai terminar com 5 elétrons na última camada. Aí o grupo 16 é o grupo dos Professora, calcogênios. dois nitrogênio? É mesmo. Eu escrevi, Não, eu escrevi errado. Eu escrevi errado. Toma Porque pra o quem perceber. nitrogênio, professor, tem Eu outros escrevi errado. nomes. Não, era carbono, eu escrevi nitrogênio 2 vezes, foi mal. Oxi. Eu vi que o Renan tava olhando assim muito perto pra tela, eu falei, ué, o que aconteceu? Ele tava vendo meus erros. Tá certo, Renan, eu digitei errado. Grupo Carbono. 14 é o grupo do carbono, do grupo 15 do nitrogênio. O grupo 16 é dos calcogênios. Esse nome significa gerador de minério. Calcogênio. E aí, calcogênio significa gerador de minério. Gente, lembra que esses nomes são todos provindos de latim, tá? Então, é outro idioma, por isso que significa essas coisas pra gente.
Aí o enxofre, por causa que o enxofre e o oxigênio que estão no grupo dos calcogênios, eles são encontrados principalmente, são encontrados os principais minérios que eram reconhecidos na época, tá? Mas ainda até hoje. Então, a gente tem o grupo dos calcogênios, todo mundo vai ter 6 elétrons na última camada. O grupo dos halogênios, grupo 17, todo mundo vai ter 7 elétrons na última camada. Halogênio significa formadores de sal, é a forma que os elementos são encontrados. E, por último, os gases nobres. Todo mundo que está nesse grupo é gás. E aí, vocês, mais para frente, eu vou explicar, vocês vão conseguir entender por que eles são chamados de gases nobres, esse nome nobres. Todos eles têm 8 elétrons na última camada, pode reparar. Tirando o hélio, porque ele só tem 2 elétrons, então não dá para ter 8, porque só tem 2. Mas tirando o hélio, todo mundo tem 8 elétrons na última camada, certo? E se a gente volta lá em distribuição eletrônica, a gente vai ver que o número máximo de elétrons que cabe na última camada é 8. E o grupo dos gases nobres tem 8 certinho. Então, isso garante a esses gases uma estabilidade. A gente chama de elementos estáveis. Que quer dizer o quê? Que dificilmente eles são encontrados junto com outro elemento. Eles são elementos que vivem mais, que são encontrados mais isolados, entendeu? Isso. Eles não se juntam muito com outros elementos, porque eles já têm 8 elétrons. São antissociais. Exatamente. Tipo assim, eu já tenho meus 8 elétrons. Se a gente não viu que os elétrons podem ser perdidos ou ganhados, essa perda ou ganha de elétrons é para que esses átomos, né, eles encontrem uma estabilidade. A estabilidade ela é atingida quando a gente tem 8 elétrons na última camada. Certo? Se os gases nobres já têm 8, eles não precisam perder nem ganhar, eles são estáveis, é isso que a gente fala. Quem tem menos do que isso, precisa ou ganhar ou perder. Por exemplo, se eu tenho 7 elétrons, é mais fácil eu só receber 1. Aí eu recebo 1 elétron, fico com 8. Quem tem, por exemplo, 2 elétrons, é mais fácil perder. Aí você perde, e aí você, perde como se você perdesse uma camada. Mas aí já tô falando de íons. Como se fosse parece tipo um jogo, sei lá. É para equilibrar, para rolar um equilíbrio. Fala, Renan. Como os químicos, eles manuseiam os elementos radioativos? Com proteção, isso é tranquilo. De boa. Hoje a gente tem um monte de material que protege a gente. Posso falar? Que protege a gente da radioatividade. Porque a gente tem elementos que são radioativos e a gente tem elementos que barram a radioatividade. Sabe? Por exemplo, você já fez raio-x ou passou por aquelas máquinas de como é que chama? Ressonância magnética, essas coisas? Geralmente os técnicos ou os médicos, né, que trabalham, técnico, né, que manuseia as máquinas, eles ficam sempre com uns coletes assim, colete pesados. Pesado. Isso, esse colete, ele barra a radioatividade, entendeu? Para que isso não entre aí nas células do seu corpo. Então, a gente consegue manusear elementos, a gente consegue estar em contato, entre aspas, com elementos que são radioativos, porque a gente tem outros elementos que controlam isso, entendeu? Que meio que barram. Beleza? Sim. Posso continuar? Oi. Mas assim, e aquelas coisas que eles usam nas usinas, alguma coisa assim, que aquelas roupas amarelas, eles usam? Sim, mas é tudo proteção, entendeu? É justamente para as pessoas não entrarem em contato direto com os elementos radioativos, porque o contato direto, sem proteção, com elementos radioativos, aí pode causar problemas, pode causar mutação nas células, e aí, enfim, problemas de Aconteceu em Chernobyl. Igual aconteceu em Chernobyl, igual aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia. Goiânia? Era isso? Aconteceu, acho que era Goiânia a cidade, era... Joga no Google assim, ó, Césio 137, se eu não me engano, acho que é esse o nome do caso. Passava... Ixi, gente, esse negócio foi super famoso, tem gente que sofre com isso até hoje. Professora, Rolou uma... Oi? se a radioatividade é assim tão ruim, entre aspas, para o corpo humano, então tem como, tipo, uma pessoa receber muita
radioatividade acaba tendo alguma mutação no corpo, tipo um olho a mais ou um braço a mais? Não desse jeito. Isso é muito cinematográfico, Gabriel. Esse negócio de tipo, ai, do nada, não vai acontecer isso. O que pode acontecer, Mas né, quando a aconteceu gente com fala que a animais, professor. mutação. Não é nem com animais, gente. As células, elas sofrem, elas podem ser atingidas, mas aí, por exemplo, se eu já sou uma pessoa, agora adulta, certo? 26 anos, tenho 2 braços, 10 dedos, beleza. Se eu entro em contato com a radioatividade por um período, sei lá, entro em exposição, fico exposta à radioatividade por muito tempo sem proteção, as minhas células vão começar a sofrer mutações, mas não necessariamente vai surgir um órgão novo em mim. Meu corpo já está Mas tem formado, como? entendeu? Não, esse tipo de problema não acontece. Eu posso gerar problemas, por exemplo, se eu estiver grávida e aí eu tiver um neném que está em formação, aí esse neném pode sofrer, mas aí geralmente não acontece, pode acontecer ou para mais ou para menos, né? Por exemplo, nenéns que nascem com um dedo a mais ou um dedo a menos, mas aí são coisas mais tranquilas. Mas tem uns negócios meio doidos, assim, de, tipo, um terceiro braço. Eu já vi um menininho que tem um terceiro braço na barriga. Nossa, Acontece. eu já vi, mas Mas aí tem que ver a origem do problema. Não sei se esse menino que eu tô falando, o problema dele foi por causa disso. Mas pode acontecer. Mas nós que já estamos com o corpo formado, aí não é difícil acontecer isso, entendeu? Mas com seres que ainda estão sendo formados, no caso de pessoas grávidas, aí pode. Aí pode, mas aí geralmente pode acontecer uma formação tanto interna quanto externa, né? Sei lá, tipo a criança nascer com um rim a menos, umas coisas assim. Fala, Renan. Tem um filme que eu assisti que um menino, ele vive dentro de uma bolha. Sabe o que é de astronauta? Então, ele vive lá porque ele não pode ter exposição fora, tipo, com os gases lá fora. Esse filme não é novo, ele é antigo, não é? Eu não sei, professora. E aí, uma hora, ele cai, assim, empurram ele cai e rasga a roupa especial. Aí a mãe e o pai tem que pegar o fita isolante, pegar um monte de fita e tentar enrolar rápido. E ele ficou vermelho, vermelho, vermelho. Mas por que seria que aconteceu isso? Eu não sei se esse filme que você está falando é o mesmo que eu já assisti. Era um filme que passava na sessão da tarde, na época que eu era mais nova. Então, por isso que eu tô perguntando se é um filme antigo. Ele foi para uma casa especial para poder tentar curar ele. Pode ser que em outro. Mas esse problema pode ser uma doença autoimune, que essa criança não tem produção suficiente de células de defesa. Então, qualquer contato com o mundo exterior, porque o mundo exterior, gente, está cheio de micro-organismos, certo? O ar que a gente respira, não tem como estar no ar, não tem jeito. As coisas que a gente toca, enfim. Uma pessoa que tem um sistema imunológico muito debilitado, ela não tem proteção contra esses agentes, entendeu? E aí, por exemplo, se a gente não tivesse essas células de defesa, a gente ia viver doente, literalmente viver doente, porque a gente está o tempo todo em contato com outros micro-organismos. A gente não está o tempo todo doente, porque as nossas células de defesa estão o tempo todo trabalhando. Então, entrou uma bactériazinha que pode causar algum problema, a célula de defesa vai lá, mata ela. Entrou um vírusinho que pode me deixar, sei lá, resfriado, uma gripe, as células de defesa vão lá, tchau, tchau, e mata ele. Se você não tem células de defesa, seu corpo está completamente desprotegido. Assim, é difícil não ter células de defesa, né? Então, pode ser que a pessoa tenha uma baixa produção, que não seja o suficiente, o órgão que produz essas células não funcione direito, e aí a criança não pode ter contato com o meio exterior, porque a gente está super exposto o tempo todo. Aí eu não sei se é o caso desse menino do filme, se o problema dele é de uma doença autoimune, mas geralmente é isso que acontece. Ok? Ok. Beleza. Falamos de vários conteúdos aqui, matéria de oitavo ano. Bom, até aqui tudo bem, né? Sim, A outra coisa que eu precisava falar com vocês, gente, é em relação a essas cores diferentes que os elementos têm na tabela. Já fiquei sabendo. Já fiquei sabendo. Aí a gente tem os metais, né? A gente tem o grupo dos metais, os grupos de quem não é metal, dos ametais, tem o grupo dos
Não metais. E grupo dos gases nobres. Sim. Quem é metal é quem está em verdinho. Quem é ametal é que na tabela de vocês ele tem mais cores do que, enfim, eles dividem em mais partes. Mas quem é metal é quem está em verde. Uhum. Quem não está em verde é ametal. Mas, O roxo professora, é gás nobre. Oi. Professora, aqui fala que E que é laranja? tem 3 tipos de metais. Metais representativos que são os verdes. Mas aí é porque eles estão nessa fase de transição, Murilo. Mas ainda assim são metais, entendeu? Ah, entendi. professora, por que o... Vai cair Tem essa dois- palavra, gente. tem 2 verdes? Por que os 2 não se juntam só por causa dos elétrons? Você está falando que tem uma coluna de verde de um lado e outra do outro? É, Sim. Por causa da quantidade de elétrons, sim. Eles têm que estar no lugar certinho. Porque eles... Ai, vai cair a chamada. A gente sai agora pra não Vamos sair, ligar na gente. cara. Vamos sair e entrar de novo. Vai, rapidinho. Você tem 2 aulas, tá? Um Tranquilo. segundo, hein? Um segundo. 1, 2, 3 e vai. Vamos voltar. Vamos lá. O que eu estava falando antes da gente começar a corrigir os exercícios. Vamos rapidão. Muito Então, ó, existem os grupos dos metais. Aí eu coloquei... Esses slides vão estar disponíveis para vocês no sala de aula, mas todas essas informações também tem no livro de vocês, tá? Então, eu coloquei aqui, né, que os metais é a maioria dos elementos químicos da tabela, de fato, é a maioria dos elementos químicos. Eles têm a propriedade, né, uma das características deles é de perder elétrons. Não é que é todo mundo, tá? Possuem boa condutibilidade. Isso a gente já viu. Quando a gente falou de propriedades químicas lá no começo do ano, a gente falou sobre isso. Então, eles conduzem bem tanto calor quanto eletricidade, por isso que a gente usa em fios, por isso que a gente usa para fazer panela. São encontrados geralmente no estado sólido em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é um metal que é encontrado no estado líquido. São maleáveis e dúcteis, quer dizer que eles são maleáveis, né? De você conseguir mexer e moldar. E dúcteis é que a gente consegue deixar eles bem fininhos, certo? Tipo caninhos, ductos. E não são encontrados em abundância, porque demoram muito tempo para serem formados. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos. A gente pode... Olha o tanto que a gente consegue transformar um metal numa folha de papel alumínio. É extremamente dúctil. A gente consegue fazer prata, enfim, fio de cobre. Os não metais ou ametais têm as características que são opostas aos metais. Então, tem bastante na natureza, não são bons em conduzir eletricidade, com exceção do carbono. Sempre tem uma exceção, já repararam, né? Pode ser encontrado no estado líquido, sólido e gasoso, e eles formam ânions. Então, os metais formam cátions, os ametais formam ânions, quer dizer que eles ganham elétrons. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui também. E os metais, eles não ganham elétron, né? Os ametais não servem pra nada, né, professor? Como que não serve pra nada, gente? Oh, que pecado, pelo Não amor faz de Deus. prato nem nada. Que faz prato? Menino, olha aí na tabela periódica. Olha aí na tabela periódica. Olha aí o elemento que tá no 8. Ele é um ametal. O que é esse elemento aí? Oxigênio. Não serve pra nada não, viu? Oxigênio não serve pra Para nada não. respirar. É bobeira. Que É legal. bobeira. Sem oxigênio a gente vive de celular. Ó o carbono. Ó o carbono aí também, ó. Serve pra nada não. Ó o fósforo. Super importante. Então, Fósforo para poder usar no... Ali, ó. No Iodo vacina. é extremamente importante. A falta de iodo causa problema na gente. Não pode Aí, ó, o falar que cloro, não gente. serve Ó pra o cloro aí, ó. Cloro, ó. Ó o cloro. Sem O cloro, cloro o é só Murilo pra não ia você, poder viu? O nadar. cloro é só seu. Sem cloro, Murilo não vive. Então é isso. As metais são tão importantes quanto os metais. E por último, os gases nobres, né? Já falei, então, gases nobres, encontrados em estado gasoso. Apresentam estabilidade química, que é aquilo que eu falei, que eles têm 8 elétrons na última camada. São pouco reativos, ou seja, participam de poucas reações, justamente porque eles já são estáveis. E dificilmente se combinam com outros elementos, por isso que eles são elementos isolados. Dificilmente não quer dizer que eles nunca se combinam com outros, tá?
Até porque na ciência, a essa altura do campeonato, eu acho que todo mundo já entendeu que não existe nenhuma regra que não exista exceção. Eles A única regra da se co- ciência é que toda regra tem exceção. Eles Sempre podem vai se ter. combinar entre si, né, professora? Também, sim. É raro, mas pode acontecer, entendeu? Beleza. Aí aqui eu coloquei a tabela periódica lá da UPAC, então essa é a última versão da tabela, peguei diretamente do site. E eu Olha que coloquei legal, também, olha. faz tanto tempo que eu preparei esses slides, que eu nem sei mais se agora Que já bonito. tá. Ainda tem isso aqui, mas esse UPAC Periodic Table Challenge aí é tipo um joguinho que tem lá no site do UPAC, acho que tá em inglês, mas geralmente quando a gente abre o site, aparece o próprio aviso do Google assim, você deseja traduzir esse site? Aí dá para vocês usarem ele em português. Ou use em inglês mesmo, gente. Gasta o inglês de vocês aí, que a escola de vocês é bilíngue, não é mesmo? Aí é só jogar. Eu coloquei o link aqui também, ó. UPAC. Cadê? Mudou o slide. UPAC.org. E aí você acha, eu só jogo UPAC no Google. E esse outro link aqui, ó, tabela periódica, papapá, é o link para essa tabela periódica que eu coloquei aqui, que no Zoom não dá para ver direito, mas todos os elementos da tabela periódica com algum objeto onde esse elemento é utilizado. Que entendeu? legal! É bem bonitinho, gente. É bem legal. Dei uma olhada, tá no link aqui, ó. Aí para vocês olharem lá. Porque como aqui no slide fica muito pequeno, lá no site dá para vocês olharem melhor. Beleza? É isso. E agora o que a gente precisa fazer? Correção dos exercícios. Então, Bora, por que eu tô com gentileza, fome. vamos lá. Página 300, não. 150, 151 são 6 exercícios. Acho que a gente consegue terminar tudo. Não tá tão difícil assim. Professora, existe Oi. algum da tabela periódica comestível? Elementos da tabela periódica? Comestível? Vários. Tem vários. Oxe, menino. Eu não falei que tudo que existe é formado por elementos químicos? O que a gente come tem fósforo, tem ferro, entendeu? Tem cálcio. Mas, tipo, que dê pra comer só ele, tipo... Não Feijão. consigo comer só o cálcio. Não consegue. Não. Já pensou, Feijão, velho? menino, feijão é feijão. Eu tô comendo oxigênio, pro. Não dá pra eu comer, tipo, só ferro. Não tem como. Professora, eu tô comendo oxigênio. Comer uma barra de ferro. Não dá. Não, Murilo. Eles estão dissolvidos aí nos nossos alimentos. Gente, vamos lá. Eu deixei em branco assim que a minha ideia era fazer junto com vocês, tá? Porque, enfim, vamos lá. Exercício 1. Determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros. Todo mundo lembra o que quer dizer elementos isóbaros? Isóbaros que tem os bagulho igual. Que bagulho igual? Os dois. Mas o que é igual? Qual das propriedades do átomo e número de massa? Perfeito. Obrigada, Lucas. Então, número de massa, quando a gente fala de elementos que são isóbaros, quer dizer que eu tenho 2 elementos ou mais de 2 que tem o mesmo número de massa. Beleza. Então, A e B são isóbaros. Então, eu já sei que o número de massa deles vai ser igual. Eu não sei qual é esse número, mas eu sei que vai ser igual. Aí ele está pedindo para determinar o número atômico e justamente o número da massa. Só que ele deu assim para mim, ó. Quero ver como é que eu vou digitar isso aqui. Vamos lá. Ele 5x. Ele me deu 5x e 5x. O número de cima é o quê? Vocês lembram? O número de cima e o número de baixo. Quem é quem? Nossa, o número de cima é elétron e o outro de baixo é nêutrons. Não. Número de cima é número de cima é o número atômico e o de baixo é a massa? Número atômico de baixo contrário. É massa. Número de baixo massa número atômica. de baixo é número atômico. Número de cima é a massa atômica. O elétron que o Lucas Não, falou... contrário. Não. Número de cima é massa. Número de baixo é número atômico. O elétron que o Almeida falou, eu acho que ele confundiu. Quando a gente fala de cátions e ânions, aliás, quando a gente fala de ânions, né?
que tem lá, perdeu 3 elétrons, ganhou, que fica com aquele sinalzinho do lado, aí sim. Só que aqui não é o caso, até porque quando ele for íon, o número vai estar do outro lado. Vai estar a letra depois do número, entendeu? Aqui os números estão antes da letra. Beleza. Então a gente tem massa em cima, número atômico embaixo. A massa do... Se eu já sei, né, que a massa dos dois é igual, eu vou fazer uma pequena equaçãozinha aqui, ó. Como que eu vou fazer a equação? Eu vou igualar o 2. Eu vou fazer 5x, certo? Acompanha comigo aqui, ó. É igual a 4x mais 8. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Sim. Olha lá no elemento A. Tem 5x o número de massa, não é? Sim. No elemento B, a massa é 4x mais 8. Sim. Se eu sei que essas massas são iguais, então eu jogo numa equação, eu tô igualando todo mundo aqui, não tô? Sim. Beleza. Agora eu preciso descobrir quem é o x. Só resolver. Ok? 8. Então, beleza. Então vai ficar... 8. Muito bem. Ai, gente, eu adoro vocês, são tão inteligentes. Então, o x vai ficar igual a 8. Perfeito, tá certo. Isso aqui é só resolver, gente. Quem não conseguiu chegar nisso aqui, resolve aqui. 5x, Aí Professor, eu vai fiz colocar... errado, professor. vai Eu ficar fiz errado. negativo. Aí vai distribuir tudo. Fiz massa mais o outro lá, o massa e o atômico. O número Mas você entendeu o que eu fiz agora, Murilo? Entendi. Eu Então, entendi beleza. agora. Mesmo que vocês tenham errado, se vocês entenderam aonde que eu tô fazendo aqui, tá ótimo. Igualei o número de massa, porque no enunciado já falou que o número de massa é igual. Por isso que eu fiz isso, entendeu? Por isso que eu igualei, porque já falou que era igual. Beleza. Então, eu descobri que o x é igual a 8. Então, agora eu vou substituir o x em todos os lugares onde o x aparece. Então, se lá no A a massa é 5x... 5 mais x. 10 mais 8. Não, esse 5x não está multiplicando isso aqui, gente? Isso aqui é uma multiplicação, não é? Ah, tá. Pensava que porque o número 40. é positivo ia ficar mais. 40. Então aqui vai dar 40, porque eu já descobri que o x é 8. Então aqui ficou 40. Então a massa do elemento A é 40. A massa do elemento B... Vamos fazer assim, ó. Massa... Mas tem igual. que colocar mesmo? Pronto. Eu não vou colocar, não. Esse é isso aqui, beleza? Tá Sim. com Mas delay? Colocar MDEA. Aí fechou. Nossa, até eu me confundi agora, Murilo, com o que você falou. Vou deixar escrito, que aí é melhor. Agora, é o seguinte. Eu preciso fazer a conta para descobrir a massa do elemento B? não, porque eles Porque são eu sei isóbaros. Então, eu sei que a massa do elemento B também vai ser... Preciso fazer conta, certo? Então, vai ser igual a 40. Beleza. Eu só preciso descobrir agora o número atômico de cada um. Não é 4 vezes 8 de novo, né? Não, eu vou fazer 4 vezes 8 mais... Não, é 10 mais 40. É 4 vezes 4 8 vezes mais 8 8. mais 8. 10 mais 40. Entendeu, Nicolas? Entendi. Beleza. Agora, o número atômico, a mesma coisa. Eu vou substituir o número atômico. Número atômico do elemento A tá 10 mais x. Então, vai ficar 10 18. mais 8, vai ser 18. E o número atômico O que do foi? Não elemento entendi. B 19. vai ser x mais 8, igual a 19. 11, Beleza? professora. É 11. Eu falei errado, desculpa. Falei Falei errado. errado, escrevi certo. Falei, A cabeça da professora maluca funciona desse jeito. Fala uma coisa, escreve outra. Gente, parece esse exercício, a princípio, quando você bate o olho, você fala, não sei nem por onde começar. Mas vocês perceberam que não é tão difícil? Meu, que Percebemos. não é difícil. Tipo de Percebemos, exercício percebido. aqui, esse tipo de exercício aqui adora aparecer em provinhas, viu? É que vocês não vão fazer provinha. Mas adora aparecer em provinhas. Pô, meu. Bom, Meu. beleza, exercício 1 corrigido. Vamos lá, eu vou fazer um em cada slide, tá? Para não ficar bagunçado.
Olha, a professora tá. Ó. Beleza. Aí o Gente, exercício tá com 2 problema? um átomo do elemento químico Parece- X. Gente, foca aqui, por favor, falta 15 minutos só. Ó, Tá. um átomo do elemento X perde. Esse aqui tem que prestar atenção, aí vamos lá. Então, um átomo do elemento químico X, ele perde 3 elétrons. Então, X perdeu 3 elétrons. Vou escrever mesmo, 3 elétrons, que é pra gente entender o que a gente está fazendo. Para formar o cátion X3+. Esse símbolo, na verdade, eu já sei, né? Se ele perdeu 3, a gente já sabe que quando está com sinal de positivo, quer dizer que ele perdeu, certo? Uhum. Porque agora ele está carregado positivamente. Beleza. Então, ele agora está com 21 elétrons. Então, ele tem 21 elétrons no total agora. Agora que ele já perdeu. O elemento químico X é isótopo do elemento químico W. O que significa isótopo? Isóbaro, beleza, número de massa é igual. Isótopo. Número atômico igual? Número atômico igual. Então, o isótopo, o X, vai ter o número atômico igual ao número atômico de W. Uai. E o W tem 32 nêutrons. Não, vou colocar ao contrário. Vou colocar N igual a 32, mais fácil. Pronto. Aê. Gente, eu tô colocando todas as informações que ele tá me dando por enquanto só, tá? Vocês estão percebendo. Não tô fazendo conta nenhuma ainda. Tá bom. Outro átomo químico, outro elemento químico, né? Aliás, outro átomo do elemento químico Y, então apareceu mais um elemento. Ele tem o número de massa igual a 55. Então, massa do Y é igual a 55. E ele é isóbaro do elemento químico X. Ficou confuso o exercício? Um pouco. Esse aqui Um ficou pouco. confuso. Ficou confuso. Mas vamos ver o que ele está me pedindo e vamos fazer as coisas por partes. Aí, ele está pedindo assim, determine o número de massa e o número atômico do elemento químico X. Então, eu sei. Ele está pedindo o atômico do X também. Está pedindo só do X por enquanto. Mas eu sei que X é isótopo de W, então ele tem o mesmo no mesmo número atômico de W. E eu sei que X é isóbaro do Y, então ele tem o mesmo número de massa do Y. Ok? Ô, galerinha. Ok. A galera tá que tá no almoço aí, hein, pessoal? Eu não sei qual que é a dificuldade de esperar até meio-dia. Quando vocês estão na escola, vocês saíam da escola meio-dia e 20 para até chegar em casa, agora tá em casa. Professora, não, é porque a gente não chegava em casa para almoçar, a gente parava no salgado. Tudo bem, ainda assim era depois do meio-dia e 20. Vamos logo que a gente tá perdendo tempo. Beleza, então, ó. Você quer perguntar alguma coisa, Nicolas? Não, já sei. Já entendi. Tá. Então, ó. Vamos lá. Então, eu tenho o X, que ele é 3+, já lá tá falando, certo? E ele tá pedindo, então, o número de massa. Então, a massa do X. Massa, letra A. E ele tá pedindo o número atômico, que é... o Z. Beleza. Como que eu vou definir? Isso é mais fácil. Vamos tentar definir primeiro o número atômico dele. Por quê? Ele já me falou que ele tem agora 21 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons e ficou com 21, quantos elétrons ele tinha antes? Quando ele era neutro? 24. 24. Quando o átomo é neutro, o número de elétrons não é igual ao número de prótons? Sim. Então, se ele perdeu 3 elétrons e agora está com 21, antes ele tinha 24, então eu sei que o número de prótons que não muda é 24. Uhum. Vamos lá, não é tão difícil assim. E eu sei que o X é isóbaro do Y. E ele já falou que a massa do Y é 55. Então, aqui eu só copio 55. Eu vou colocar aqui, ó, elemento X. Então, esse aqui é do elemento X. Beleza.
Agora vamos fazer. Não, peraí, vamos fazer não. Deixa eu ver o que ele me perguntou. Essa já foi a letra A. Tudo bem? Não foi tão difícil assim, foi? Não, foi até mais Tranquilo. fácil do que imaginei. Mais fácil do que a gente era mais imaginava, né? difícil. Não Também. era, gente. É raciocínio lógico. Aí que tá as pegadinhas da vida. A B tá perguntando a massa. Tá perguntando a massa do W. Então, elemento W. 55. Opa. Por que 55? Ah, não. Esquece. 32, não é, professora? 32. Como é que você chegou nesse número, Renan? Porque W tem N32. Mas Eu vi ali em 32. cima. Mas 32 é o número de nêutrons. Ele quer saber o número de massa. Putz. Então, ó, o que ele me deu de informação Tem que somar com alguma W? coisa, pro. Ele falou que o número de nêutrons é 32 e ele também falou que o W é isótopo de X. Se ele é isótopo, o número atômico é igual. Então, 24 aqui também. Certo? É isso que eu tenho de informação até agora. E ele tá me perguntando... Então vai somar esses dois, professora? Qual que é a massa? A massa não é a soma dos prótons com os nêutrons? Prótons e nêutrons é 32 com 24. Que vai dar 56. Só isso. Boa! Tô entendendo nada. Não, Bispo, tá de não tá entendendo brincadeira. nada não, Bispo. Vamos lá. O que foi? Meu amigão. Nada. Não, Bispo, Literalmente. é sério. Vai. Pô, muito de... Ele tá começando a decair. Ô, gente, vai cair a aula, gente. Gente, Não, só pensei Ai, como gente. você chegou em 56, só isso. como eu cheguei em 56, Tomando, tá? bispo. No elemento, calma. No enunciado, eu já estava falando que ele tinha 32 nêutrons, então eu só coloquei a informação que ele me deu aqui. Já estava aqui também, ó. Já tinha colocado. Aí, tá falando que W é isótopo de Z, isótopo de X. E eu já descobri que o número atômico de X é 24. Então, eu só vou copiar aqui. Se eles têm o mesmo número atômico, se X tem 24, W também tem 24. Ok? Aí eu sei que o número de massa, gente, como que a gente calcula a massa? É assim, ó. Isso aqui é massa. Massa é igual a prótons mais nêutrons, ou número atômico mais nêutrons. Então, eu só vou somar o que eu tenho de informação. Eu já sabia que ele tinha 32, eu descobri que ele tem 24 porque ele é igual ao X, e aí eu somo 32 com 24, 56. Entendi. Agora entendi. Gente, eu sei que é difícil, a aula é curta para ficar, né, enfim, atendendo cada um de vocês. Por isso que eu falo que é tão importante vocês me chamarem quando vocês têm dúvida. E por isso que é importante vocês tentarem fazer os exercícios para vocês verem onde vocês conseguem, onde vocês estão errando e onde vocês estão acertando, entendeu? Porque eu preciso que vocês, enfim, me Professor, você vai ajudem para mandar eu poder ajudar vocês. então se terminar a aula e a gente não terminar a corrigida? Vou mandar as respostas de tudo. Vamos fazer só. Vamos lá, vamos fazer aí. O resto é tudo alternativo, professora, rapidinho. Mas precisa de umas Então continhas, você né, falar mais que ou a menos. gente Ó, vai bom. segundo dados, tem lá. Então, eles estão falando do oxigênio, tem 3 tipos, né? 3 oxigênios diferentes aí, que tem. São átomos de oxigênio diferente. E aí tá falando assim: pode-se afirmar que as fórmulas naturais do oxigênio são átomos que entre si são. Olha bem os números que estão aqui no oxigênio. Então tem o Isótopos. oxigênio. Isótopos, letra D. Beleza. Bem, então, número 3, eles estão em Oh, meu Deus. Ai, gente, eu acho uma sacanagem vocês ficarem almoçando na minha aula. Sério. Sério mesmo. Muito, muito chato isso. Bom. Ai, eu coloquei no sinal errado. Beleza. Aí a 4 tá falando do quê? Que os isótopos... Tá falando a mesma coisa que a gente acabou de falar, né? Que os isótopos são átomos que têm o mesmo número de atômico, mas diferente número de massa. Magnésio tem isótopos de números iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos do magnésio têm número de nêutrons, respectivamente, igual a... O que ele pediu aí? Ele quer saber o número de nêutrons
que esses isótopos têm. Se eu sei que magnésio, aí mesmo que não tivesse dado aqui no exercício que está falando, né? Magnésio tem número atômico igual a 12. Era só você dar uma conferida lá na tabela periódica, certo? Dá uma olhadinha lá que você ia achar qual que é o número do magnésio. Mas ele já deu, melhor ainda. Então, ele já falou que o número atômico do magnésio é 12. E ele está aqui falando Professora, também... Oi? é só você fazer negativo, você fazer 24 menos 12, aí depois você faz 25 menos Não é 12. fazer negativo, é fazer a subtração, né? É o fazer a conta de menos aí. Então, eu vou pegar o número que ele me deu aí, esse 24, 25 e 26, é massa. Se o número de nêutrons, para eu chegar no número de nêutrons, né, eu preciso fazer o quê? Eu vou pegar o número de massa que eu tenho e vou subtrair com o número de prótons. Então, vai ficar 24 menos 12, 12. 25 menos 12, 13. 26 menos 12... 14. 14. Então, ficou a É a letra letra C. 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 Então, ficou 12, 13 e 14. A 5, desculpa. No organismo humano, nossa, várias coisas aqui. Aí tem assim, ó, os íons de sódio e de magnésio são, respectivamente, envolvidos no equilíbrio eletrolítico, Não tem nada a ver isso aqui. Aí a pergunta é, em relação aos íons, aí ele tá dando aqui os numerozinhos, bonitinho, ó. 23 Na+, e 24 Mg2+. É correto afirmar que... Aí eu vou ver o que eles têm. Aí, nas alternativas, está falando de várias características que podem ser semelhantes. Eu vou ver o que esses dois dão. A única coisa que eu não cheguei a comentar com vocês é de isoeletrônico, tá? Mas isoeletrônico quer dizer quando a gente tem o mesmo número de elétrons, tá? Professor, eles têm o mesmo número, professor. Mesmo número do quê? De elétrons. Isso, tá certo. E que mais? É de elétrons e de mais alguma coisa. Isótonos. Eles são isoeletrônicos isótonos. Isso. E como você chegou nesse resultado, Murilo? Professor, eu fui vendo aqui no... Eu entrei primeiro, eu fui ver o que os isótonos... Eu vi sobre os isótonos e vi sobre os... Caraca! Isoeletrônico. Isso. Mas para a gente chegar nesses números, eu saber se esses números são iguais, eu preciso ver todas as partes dele. Então, por exemplo, eu vou destrinchar aqui esse Na, esse sódio. E vou colocar assim, ó. Opa. Na. Mas isso aqui é minúsculo, tá, gente? Aqui eles colocam maiúsculo automático. E o magnésio. A mesma coisa aqui, então. Z, certo? A mesma coisa. Z, A, N e E. Aí eu vou eu vou descobrir o número que corresponde a cada um deles. Então, por exemplo, o número atômico do sódio, eu só preciso olhar lá na tabela periódica. Aí eu vou descobrir que é 11. Eita, mané! Que susto! Menino, quem sou eu? E o número do magnésio, eu sei que é 12, até porque no outro enunciado já estava falando isso. O número de massa, no próprio enunciado também já está falando. Está falando que do Na é 23 e do Mg é 24. 24, beleza. Já tô aqui, até aqui eu tô só colocando o que o enunciado me deu. Não fiz conta nenhuma. Agora, para eu saber o número de nêutrons, eu preciso rolar uma continha aí, né? Eu vou subtrair, então. Então, eu vou fazer 23, para descobrir o Na, eu vou fazer 23 menos 11, que vai dar 12. 12. Beleza, então aqui eu coloco 12. E para fazer do magnésio, eu vou fazer 24 menos 12, que também vai dar 12. Beleza. E para eu descobrir os isoeletrônicos, eu preciso saber o número... eu tenho o número de prótons, né, que é o Z aí. E agora eu vou fazer... Só que cada um deles está com um sinalzinho do lado, né? O Na está com um sinal de mais, quer dizer que ele perdeu um elétron só, certo? Então, se antes ele tinha 11 elétrons, agora ele tem 10. Muito bem, gente. O Mg, a mesma coisa. Ele tinha 12 elétrons antes. Ele tem 11 agora. Nêutron,
Só que como agora ele perdeu 2, porque lá tá 2 mais, então quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, então é 10. Agora eu descobri como que eles têm o mesmo número de elétrons e o mesmo número de nêutrons. Então ele é isóbaro e isoeletrônico. Aí, isóbaro não, desculpa. Isoeletrônicos e isótonos. Que é a letra B. Uhum. Vamos para a última. Não vai dar tempo, já deu meio-dia e a chamada também já está acabando. Eu vou fazer o seguinte, a última é a mesma coisa de isótopo, isóbaro e tal, mas eu vou colocar isso para vocês. A última alternativa certa é a letra B. Putz, se vocês quase. não conseguiram chegar na letra B, tenta fazer de novo. Tudo bem? Tá bom. Gente, por favor, não fica com dificuldade nessa matéria, tá? Professora, pior que eu ia colocar B, só que aí eu falei, não, vou marcar C. Se alguém ainda tiver com algum problema depois dessa aula, dessa correção, me chama agora mesmo, sei lá, almoça aí, já me chama no WhatsApp pra gente já conversar, porque, enfim, não quero que ninguém fique empurrando dúvida com a barriga, beleza? Tá, depois te chamo então, pode ser? Qualquer coisa a gente faz uma revisão na próxima aula, gente. Sim. Beijo, Tchau, senhora. E até semana que vem. Até. Tchau. Depois eu te chamo, tá bom? Tchau, beijo, tá bom. Almoçando, né, Nicolas? Tchau.